Ou veja o exemplo aqui, você prefere assistir o Paulo Figueiredo Show ou a Globo News? Um cara com 2 câmeras e um estúdio bate a audiência da Jovem Pan com toda a estrutura que ele tem da CNN Brasil, muitas vezes da própria Globo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Não se sabe qual é a agenda do Flávio hoje. Se eu perguntar a vocês, Paulo, você sabe qual é a agenda do Flávio hoje? Eu falo, não tenho a menor ideia. E vocês? Não, também não tenho a menor ideia. E os jornalistas? Também não. Porque a agenda do candidato, vou explicar para vocês. Todo veículo grande de imprensa tem setoristas que são jornalistas designados para acompanhar o candidato nas suas agendas pelo Brasil. Ele fica ali de carrapato do candidato acompanhando ele. A Folha tem, o Globo tem, todos os grandes veículos têm. Se você não consegue antecipar qual será a agenda, você não terá cobertura. A campanha do Flávio até agora não tem uma divulgação de agenda pública. Não tem press release. Né? Press release é aquele informativo que você distribui para a imprensa sobre o que o candidato tem falado, aspas dele, para que ele repercuta. Olha, hoje Flávio Bolsonaro, eu fiz quando o Flávio estava aqui nos Estados Unidos para a imprensa. Hoje o candidato Flávio Bolsonaro teve no Senado americano, falou com não sei quem, babá, em geral você manda uma foto para a imprensa poder usar. E o jornalista está desesperado, porque ele precisa gerar notícias sobre esse assunto, porque esse tipo de assunto é lido. Até agora, não existe press release nenhum. Deveria ter 3, 4 por dia. Não existe press release nenhum da campanha do Flávio, exceto quando ele está nos Estados Unidos ou em viagem internacional, porque eu faço. Isso é, de novo, isso não é assim, meu Deus, que campanha boa, ela tem press release. Não, isso é o basal. O básico ainda não está sendo feito. Né? Se você, por exemplo, é um apoiador e quiser fazer uma recepção para o Flávio, uma viagem dele, você não consegue, porque ninguém sabe qual é a agenda. Você não consegue nos eventos. O Flávio Bolsonaro pode estar indo na sua cidade essa semana e você não sabe. Pega as redes sociais do Flávio. As redes sociais do Flávio são as coisas mais insossas que eu já vi na vida. Qual foi o último post polêmico que deu o que falar do Flávio Bolsonaro? Né? O que o pessoal compartilhou em massa, que viralizou. Houve dias durante a campanha, agora, semana passada, que o Flávio tinha feito 2 posts no X. Tem feito vídeos publicitários bonitos, melhores, mais bem feitos e tal, mas esse tipo de coisa não tem mais a importância que tinha 10 anos atrás. Hoje em dia, vídeo produzido, campanha bonita, com música, com trilha, com edição profissional, não viraliza. O tempo mudou, os profissionais de comunicação precisam entender que as coisas mudaram. Você pega a Copa do Mundo é o puta do exemplo disso. Compara a Globo com a Cazé TV. Onde é que você prefere assistir o jogo? Na Globo, da narração séria, cheia dos analistas de futebol, politicamente corretos, que não podem falar nada que saia da caixinha e tal, ou na Cazé TV, onde nego zoa a Globo, zoa o nome dos jogadores, faz graça ao vivo com a audiência. Pô, outro dia os caras, tava vendo um negócio da Cazé TV, onde os caras era um grupo de amigos, era o Cazé com outros 2 caras, eu não sei direito quem são, mas os caras pegando uma simulação de uma seleção imaginária de todos os tempos e, pô, competição por IA, igual, sei lá, aquelas simulações de técnico que tinha antigamente, e os caras gritando, louvor de igreja católica do padre Marcelo Rossi. É um negócio engraçadíssimo. Nunca aquilo estaria na Globo. Nunca. Não tem nenhum roteiro, não tem nenhuma amarra. É simplesmente o jeito que você assiste com os seus amigos. E cada vez mais as campanhas precisam desse tipo de interação. Ou veja o exemplo aqui, você prefere assistir o Paulo Figueiredo Show ou a Globo News? Um cara com 2 câmeras e um estúdio bate a audiência da Jovem Pan com toda a estrutura que ele tem da CNN Brasil, muitas vezes da própria Globo. A Cazé TV viralizou essa semana, eu já falei. E a campanha do Jair Bolsonaro mostrou isso, né, que espontaneidade vale mais do que qualquer coisa. As pessoas querem realidade, autenticidade, espontaneidade e não hiperprodução. Eu estou falando aqui de cabeça, né, ajustes que, podem ter certeza que eu falo isso para o pessoal da campanha, ajustes que precisam e podem ser feitos. Tem espaço para melhorar. São pontos que estão, e as pessoas estão discutindo isso. Houve mudança de equipe, chegou gente nova, tem gente que está sendo testada, gente que precisa ainda mostrar o que veio, e as coisas vão mudando.
né? Outro ponto que dá para falar, os palanques regionais. Pega Minas Gerais, por exemplo, ninguém sabe quem o PL vai apoiar para governador de Minas Gerais. Dentro do partido, você tem ainda a completa falta de engajamento de político dentro do próprio partido. Gente que deveria estar fazendo campanha não está. Você vê, por exemplo, pega as pesquisas e vê que o Flávio, segundo elas, está perdendo espaço entre o eleitorado jovem, evangélico e o eleitorado feminino. Jovem, evangélico e eleitorado feminino. Quem dera, né, que nós tivéssemos... se a gente tivesse ao menos expoentes no eleitorado evangélico. Nós temos. Que não estão fazendo campanha. Se nós tivéssemos as tais das pessoas que, falam fora da bolha, como boas em comunicação, que falam com o público jovem. Nós temos, talvez o maior expoente da comunicação política entre jovens da história do Brasil é do Partido Flávio. Se nós tivéssemos, um expoente para nos ajudar com o voto do eleitorado feminino, né? Sei lá, uma presidente do PL mulher, vou dar um exemplo aqui qualquer, que por um acaso também é forte com os evangélicos. Mas não vamos falar sobre isso, porque senão vai dividir a direita. Não vamos falar sobre isso. Tá. Peço a vocês nos comentários que não falem nomes. Bota aí os comentários na tela, só para as pessoas, mas não falem nome de ninguém. Porque a estratégia de não dividir a direita é fundamental. Tá? Então a gente tem que perder o voto do jovem, do eleitorado feminino, e não pode cobrar ninguém. Senão é ataque. Senão é ataque, as pessoas caem no chão. Cuidado. Tá? Então a gente luta contra o sistema, mas precisa arrumar a casa primeiro, né? E campanha presidencial é um negócio muito difícil, gente. Não é assim, todos os dias eu discuto esse assunto com as pessoas que têm que discutir. Nem sempre o Flávio tem os melhores recursos. Às vezes a gente tenta uma coisa e não funciona. Campanha presidencial é um negócio muito difícil e todos esses pontos têm que ser levados a sério, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. A gente fez isso muito no início, quando a gente tinha aqui um pouco mais a campanha do Flávio na mão. Uma coisa que não se vê pouco hoje. Exposição do Flávio em entrevistas de qualidade. Hoje em dia você vê pouco. E quando você vê, o Flávio vai maravilhosamente bem. Ontem, por exemplo, desde que ele seja bem preparado, né? Tem que fazer isso, tem que se preparar, tem que saber sobre o que vai falar. Mas ontem, o Flávio deu uma entrevista à Veja que se saiu excepcionalmente bem, abordando, inclusive, vários pontos polêmicos. Falou sobre Nicolas e Michele, falou sobre Banco Master, falou sobre Alexandre de Moraes, falou sobre Bolsonaro, falou sobre pesquisa. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.